Cultivo Online, capítulo 413. Físico da separação espiritual. Após o café da manhã, Meishiu deitou-se na cama e voltou para o Cultivation Online. Uma vez no jogo, ela sentou-se no chão frio em posição de lótus e tentou cultivar usando a técnica básica de reunião de QI que obteve no início do jogo. Quando Feng Yuxiang e os outros perceberam isso, eles se viraram para olhar para ela com as sobrancelhas levantadas. Você está tentando cultivar? Achei que você não tivesse nenhuma técnica de cultivo. Feng Yuxiang não pôde deixar de perguntar por curiosidade. Meishiu acenou com a cabeça e disse: Eu tenho uma técnica chamada técnica básica de coleta de QI. Quero me acostumar com o cultivo antes de fazê-lo de verdade. O quê? Técnica básica de reunião de QI? Aquele lixo que todo mundo usa? Feng Yuxiang imediatamente expressou desgosto em seu rosto. Meishiu, sugiro que você não use essa técnica de cultivo lixo e espere até ter algo melhor, mesmo que seja apenas para praticar. Afinal, quanto melhor for sua técnica de cultivo, mais fortes serão seus alicerces. Feng Yuxiang disse. E ela continuou. Se você usar essa técnica de cultivo para formar suas bases, isso poderá afetar seu futuro, limitando-o. Por exemplo, se duas pessoas começarem a cultivar com técnicas diferentes, uma com uma técnica inferior e a outra com uma técnica superior, mesmo que o cultivador com a técnica inferior mude sua técnica de cultivo para uma melhor no futuro, seu cultivo não vá tão longe quanto a pessoa que tem usado uma técnica de cultivo superior desde o início, a menos que essa pessoa destrua sua base de cultivo e comece tudo de novo. É por isso que a maioria dos cultivadores permanece com uma técnica de cultivo durante toda a vida, mesmo que encontrem algo um pouco melhor, já que não vale a pena o incômodo de reiniciar sua técnica de cultivo desde o início. Entendo. Meishiu parou de tentar cultivar depois de ouvir as palavras de Feng Yuxiang. Quero dizer, se você realmente deseja cultivar, acho que está tudo bem para você, já que você não perderá muito mesmo se tiver que começar de novo. No entanto, é um processo doloroso reiniciar sua base de cultivo sem danificar seu Dantian, e um único erro irá paralisá-lo pelo resto da sua vida. Feng Yuxiang acrescentou. Está tudo bem, vou esperar até ter uma técnica de cultivo melhor. Meishiu disse. Eu lhe daria uma técnica de cultivo se tivesse uma. Mas como uma besta divina, nós realmente não dependemos de técnicas de cultivo para cultivar, e absorvemos o QI espiritual tão naturalmente quanto respirar. Nos cultivamos mais rápido. Xiao Hua também possui apenas uma técnica de cultivo, mas você não é compatível com ela. E você, Lan Yingying, você tem algo que pode ajudá-la? Feng Yuxiang se virou para perguntar a ela. Lan Yingying balançou a cabeça e disse. Infelizmente, não tenho nenhuma técnica. Cultivo consumindo outras feras mágicas. Que físico único. É um pouco parecido com o jovem mestre, mas em vez disso ele come seus núcleos. Falando em físico, você tem algum físico único, Meishiu? Feng Yuxiang perguntou a ela. Meishiu acenou com a cabeça e disse. É um físico chamado Spirit Severing Physique. Esse Spirit Severing Physique, um físico de grau divino? Feng Yuxiang exclamou. Meishiu assentiu e perguntou. Você sabe o que isso faz? O físico da separação espiritual é um físico raro e poderoso que permite separar seu espírito de seu corpo. É como se fosse o sentido divino, e você é quase invencível enquanto estiver no estado. Feng Yuxiang disse. Além disso, enquanto você estiver nesse estado, você pode contornar todos os tipos de formações e defesas que normalmente bloqueariam a entrada de pessoas. É um físico altamente cobiçado, já que você pode entrar em lugares onde as pessoas normalmente não podem e não precisam se preocupar com armadilhas. Aspas. Mesmo nos céus superiores, seus talentos serão úteis. Na verdade, seus talentos provavelmente se tornarão mais valiosos à medida que você ascende, porque as coisas ficam cada vez mais perigosas à medida que você sobe. Conheço algumas pessoas que têm o mesmo físico e que venderiam seus serviços explorando tumbas legadas e outros lugares perigosos em busca de informações em troca de uma enorme quantidade de riqueza e recursos. Entendo. Meishiu assentiu, entendendo um pouco mais seu físico agora. Como faço isso? Gostaria de tentar, disse ela então. Feng Yuxiang ponderou por um momento e disse. Infelizmente, não acho que seu corpo possa lidar com isso agora, especialmente porque você ainda é um mortal. Para fazer isso, e à medida que você fica mais forte, você será capaz de entrar em sua forma espiritual por muito mais tempo e poderá até mesmo viajar para mais longe de seu corpo real. Tudo bem, disse Meishiu. Enquanto isso, dentro do Templo do Dragão, Yuan voou pela cidade com seu olhar do dragão ativado o tempo todo. Já voei pela cidade algumas vezes, mas ainda não consigo encontrar a Sala do Tesouro. Yuan suspirou. Onde a Sala do Tesouro poderia estar escondida? Ele até verificou todos os edifícios que estavam brilhando, só para garantir. Foi nesse momento que a cidade de repente começou a roncar novamente. O que está acontecendo? Poderia ser a formação? Yuan voltou rapidamente para a estátua do dragão. Assim que chegou à estátua do dragão, Yuan olhou para a formação que parecia concluída. Parece concluído, mas onde está o legado? Assim como Yuan pensou isso, a estátua do dragão atrás dele de repente começou a se mover. Uau! A estátua do dragão se transformou lentamente, passando de metal para um material mais realista, e foi ficando cada vez maior.
Em poucos momentos, a estátua do dragão deixou de parecer uma estátua para se tornar um dragão real, e até voou para o céu e circulou pela cidade exatamente 9 vezes antes de se aproximar de Yuan. É você quem busca meu legado? A estátua do dragão falou com Yuan como se fosse o primeiro encontro deles. Yuan, que ainda pairava no ar, acenou com a cabeça. Você é o grande, certo? Estou interessado no seu legado. Você pode me contar mais sobre isso?